Gabi ali, hoje um brinde a São Paulo. Oi, gente! Hoje eu vim aqui no MASP. Estou esperando a minha amiga Gabriela. Estou no Brasil, em São Paulo. Essa é a Avenida Paulista. Peraí, gente. Vamos contextualizar, por favor? Ó, pra vocês verem, eu troquei de roupa. Tá frio pra caramba aqui em São Paulo hoje. Esse dia que eu filmei era verão, era fevereiro, tava um super calor. Mas finalmente eu consegui e vou editar o vídeo. Vou contar um pouco a história da Avenida Paulista. Ela foi inaugurada no final do século XIX como um intuito de urbanizar a região, de crescer a cidade, né? Que a cidade de São Paulo estava crescendo muito rápido no século XIX. Ela acaba sendo ocupada por vários palacetes dali das fazendas de café da região. E a Avenida Paulista ela vai se transformar muito durante as décadas e ela acaba virando um polo econômico e cultural da cidade de São Paulo e também do Brasil, né? Ela tem vários sedes de bancos, de consulados e também centros culturais. Ela também acaba acolhendo vários eventos, como a Parada Gay, como o Réveillon, a Corrida de São Silvestre. E desde 2016, ela fica aberta ao público, né? Ela se fecha para os carros, se abre ao público para ser um espaço livre, aberto, para passear, para música, para artesanato, então é bem interessante. Então eu comecei o passeio no Parque Trianon, que foi inaugurado quase junto com a Avenida Paulista, no século XIX. E hoje ela é um respiro ali, né, de vegetação. No meio daquela selva de pedras você tem aquele espaço verde. Então é muito louco. Da Paulista a gente consegue entrar aqui e ficar um pouco mais em zen. Depois eu fui para o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, que foi projetado em 1958 pela arquiteta ítalo-brasileira Liana Bobardi e que foi inaugurado 10 anos depois, em 1968. O projeto foi implementado no terreno da Belvedere Trianon, que ficava em cima do túnel da 9 de julho. E nós temos aqui um clássico da arquitetura brasileira, da arquitetura paulista, que é um exemplar de arquitetura brutalista, ou seja, quando a estrutura, quando as instalações elas ficam aparentes, elas ficam evidentes, evidenciadas no projeto. Ali nós temos 4 pilares e as vigas pintadas de vermelho. Então elas estão ali chamando mais atenção do que tudo. O banheiro do museu. Muito legal, tem uma vista maravilhosa do museu, da Paulista, do banheiro.
vão livre, ele surgiu do requisito de manter-se à vista ali para a cidade, para o centro de São Paulo, ali onde você tem a 9 de julho, mas também é uma forma de você ter um espaço público, uma área livre. E olha esse croquis, esse desenho feito pela Lina Bobardi, do projeto do MASP, com a praça sendo utilizada, com algumas esculturas. E hoje acontecem diversas atividades ali. Nós temos desde protestos, desde feiras, e também de área de encontro. E também, hoje em dia, tem muita população morador de rua morando ali embaixo, que é um problema crônico da cidade de São Paulo, que é muito difícil de se resolver, mas, né, fazer o quê? O vão de 74 metros de distância de um pilar para o outro, na época era o maior vão livre do mundo. E você vê, é muito ambicioso, né? É muito da hora. E isso tudo é uma referência ali para a região, para a cidade. É um símbolo, né, da cidade muito importante. Dia que eu fui visitar o MASP, estava tendo uma exposição sobre a história da Avenida Paulista, sobre, né, a importância da Avenida Paulista, e daí eles dispuseram o acervo permanente, né, da maneira que a Lina Bobardi projetou, com aquele expositor em vidro e um bloquinho de concreto embaixo, e aquele andar estava totalmente aberto e desobstruído, então você tem uma noção assim do espaço todo do MASP. O acervo do MASP, ele é muito importante e abrangente. É o maior e mais importante do hemisfério sul, é o que eles falam, né? Ou seja, eliminando América do Norte e Europa, o nosso acervo é muito bom. Enfim, mas é um acervo muito legal. E a gente vai comer uma coxinha. Frango e catupiry. Pernil. Olha esse pão de queijo. Vai. A gente vai experimentar. Vai, Gabi. Você come pela pontinha. Tem uma pimentinha aqui, ó, marvada. Olha isso, Gabi. Marvada. Ó. E é com frango e catupiry. Tá boa? Uhum. Agora sim o nosso lanche completo. Ó. Gabi ali, hoje um brinde a São Paulo. Eu vou tentar cada vez mais fazer vídeos de arquitetura, né? Porque assim, eu vejo que tem muito vídeo de viagem, de roteiro de viagem, tudo a mesma coisa, mas canais de arquitetura
é mais difícil. E eu queria fazer alguma coisa de arquitetura com mais resumido, mais simplificado, né, para ser mais acessível para as pessoas, né, para não ser aquela coisa chata também. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo, comentem aí qual prédio em São Paulo vocês gostam, queriam saber mais. Dá um apoio, tá bom, gente? Beijo, tchau, até o próximo vídeo!